Olá! Adapto o original de Paulo Clias, doutor em economia e servidor do quadro de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Executivo Federal, publicado no Brasil 247, sob título Lula, Juros e Bancos Públicos. Ao longo dos últimos dias, o presidente Lula subiu o tom contra o patamar brasileiro da taxa de juros. Ele identificou corretamente o foco principal do fenômeno que provoca graves danos à sociedade e à economia brasileiras no curso de recentes décadas. Afinal, a definição da Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que estabelece a taxa básica de juros da economia, é uma atribuição do Copom, Comitê de Política Monetária, colegiado composto pelos mesmos 9 integrantes da diretoria do Banco Central. Pertinente lembrar que nas duas últimas reuniões do Copom, o Brasil já conhecia o novo presidente da República e seu programa apresentado na campanha eleitoral. Na reunião de 6 e 7 de dezembro de 2022, bem assim na de 31 de janeiro e 1º deste mês, o Copom manteve a Selic em 13,75%, tal como ocorrera durante a gestão de Bolsonaro e Paulo Guedes, a maior taxa de juros do planeta. Em dezembro, ocorria o processo de transição entre os governos e a diretoria do Banco Central estava ciente da contradição desse nível de juros com a projetada meta de crescimento e desenvolvimento nacional. No evento do Copom, dias atrás, a provocação em manter a Selic na estratosfera foi ainda mais flagrante. Através de lei complementar em 2021, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, atendeu a antigo sonho dos bancos privados. O governo de Bolsonaro pressionou o Congresso Nacional, corrompeu mais uma vez o Centrão e, subsidiado pelas corporações midiáticas Globo à frente, finalmente sancionou a tal independência do Banco Central. A diretoria do órgão com a qual Lula é obrigado a conviver neste início de mandato foi indicada por Bolsonaro e Paulo Guedes. O neto de Roberto Campos, economista ultraconservador e desbragado monetarista, que serviu ao regime militar desde os primeiros dias do golpe de 1964, completa a saga da família com a missão de sabotar o propósito do presidente Lula em implementar seu programa de governo. A política monetária é indissociável da econômica e o atual patamar de juros inviabiliza na raiz a retomada dos investimentos imprescindíveis para superar o quadriênio bolsonarista de destruição que se abateu sobre o Brasil. Lula teria que convencer a maioria do Copom para aprovar a lógica da qual é consensualmente contrária. Dessa forma, ou Roberto Campos Neto e seus diretores renunciam, ou cai por terra a perspectiva de uma política monetária harmonizada com os planos de reconstrução socioeconômica do presidente da República. Santa ingenuidade acreditar que o atual Banco Central, em algum momento, esboçará um lapejo de civilidade republicana para promover uma redução significativa na taxa Selic. O mesmo que acreditar em Papai Noel.
A proposta de criação de uma frente ampla contra os juros elevados pode até surtir efeito. Até porque, em função da conjuntura pós-eleitoral, o próprio presidente da Federação dos Bancos ponderou que o nível de juros deveria ser reduzido, dada a retração na procura de empréstimos pela clientela. Todavia, mesmo que o governo não logre, em curto prazo, reduzir a Selic, Lula dispõe de estratégico instrumento para baixar o custo do crédito e dos investimentos através dos bancos públicos, que podem disponibilizar recursos para indivíduos, famílias e empresas, com taxas de juros sem os astronômicos e vigentes spreads bancários. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia podem operar imediatamente com taxas bem abaixo das cobradas pela concorrência privada. Não faz sentido o processo de bratesquização dos bancos federais, que passaram a copiar a perniciosa prática de extorsão levada a cabo pela mastodôntica corporação financeira, usurária e excludente. Nada mais absurdo do que bancos públicos registrarem lucros bilionários em seus balanços contábeis, à custa de abusivo diferencial entre as taxas de captação de nosso suado dinheirinho e as cobradas em seus empréstimos, com tarifas igualmente escorchantes. Afinal, o banco público tem que exercer sua função social e não a busca desenfreada e antiética de ganhos a qualquer custo. Os privados que se adaptem à nova realidade, quando os bancos públicos passarem a operar com juros decentes para atender às cotidianas demandas creditícias dos cidadãos e da máquina produtiva, urbana e rural, no contraponto aos lucros insanos e imorais do capital parasita. Para tanto, Lula não depende do aval do Banco Central. Basta determinar nova política de juros baixos aos bancos federais, cujo efeito imediato da iniciativa será a corrida de tomadores de crédito à busca de encargos civilizados em variadas linhas de financiamento. Outra frente de atuação é o BNDES. Na posse do novo presidente da instituição, Aloysio Mercadante, Lula enfatizou a insatisfação com o nível dos juros e os deletérios obstáculos decorrentes da, entre aspas, independência, na real, predatória do Banco Central. E recomendou que o BNDES recupere sua função precípua, emprestar recursos para financiar o desenvolvimento e a reindustrialização do país. Nosso principal banco de fomento superou a capacidade de financiamento do próprio Banco Mundial, à época do segundo mandato do atual presidente, mas foi criminosamente esvaziado a partir do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, cujo sucessor escancarou as portas ao rala e rola dos bancos privados. Agora, no terceiro mandato, Lula dependerá dos bancos públicos na tarefa de restaurar a competência econômica do país. Há espaço para todos eles por suas experiências no varejo, também especializados em financiar agropecuária, indústria, habitação, construção civil e serviços. Ao lado do BNDES, todos eles voltarão a cumprir a tarefa prioritária de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em ambiente de juros baixos, para que retomemos o caminho de superação de nossas desigualdades estruturais. De lambujem, ainda teremos o Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China, de cuja formação societária somos parceiros, cuja presidência deverá ser proximamente ocupada por Dilma Rousseff, sim, com a demissão do atual titular, um ex-comentarista de economia da Rádio Jovem Pan, indicado por Bolsonaro.
Obrigado. E até a próxima edição de Política Sem Retoque na Web Rádio Mundial News, reproduzida nas redes sociais.